Fala pessoal, bom dia. Vamos falar aí sobre a crise da República Oligárquica ou a crise da Primeira República e a chegada de Vargas ao poder. Só que hoje a gente basicamente nem vai falar sobre a chegada de Vargas ao poder, né? A gente vai comentar aí sobre o fim do governo Washington Luiz e eventualmente a Revolução de 30, mas não vamos falar efetivamente do governo Vargas, ok? Então, essa Primeira República que o livro está falando aí, a crise da Primeira República, é aquela república que vai de 1894 a 1930. É esse período que a gente chama ou de Primeira República, ou de República Oligárquica, ou de República dos Coronéis, ou de República do Café com Leite, né? O conceito mais usual, o conceito mais comum para se referir a esse período é o de república oligárquica, né? A gente já comentou, inclusive, que esse conceito é contraditório em sua natureza, porque república quer dizer coisa pública e oligárquica vem de oligarquia, que quer dizer poder de poucos. Então, como uma coisa pode ser pública e de poucos ao mesmo tempo, né? Mas esse conceito é usado e é válido e é legítimo, né? Porque o período de 1894 a 1930, de fato, é um período, né, que a gente chama de república, era uma república, porque foi proclamada república desde 1889, mas quem comanda essa república é uma pequena oligarquia, a oligarquia cafeeira, o que faz com que esse período também seja chamado de República do Café com Leite, né? Esse conceito ele também traz um problema porque ele passa aquela falsa impressão de que no período de 1894 a 1930, ele passa a impressão de que houve nesse período aí uma sucessão, uma alternância entre presidentes de Minas e de São Paulo, né? Porque a gente já viu, eu não preciso explicar detalhadamente, que vocês estão no terceiro ano tão brabos, né? Que quando eu falo em República do Café com Leite, eu passo a ideia de que durante esse período, né, de 1894 a 1930, houve uma alternância entre presidentes de Minas e de São Paulo. Isso não é verdade, né? Se a gente for ver, inclusive eu tenho uma lista aqui no livro do Gilberto Cotrim. Se a gente for ver lá na página 243, se a gente for ver a lista dos presidentes que governaram entre 1894 e 1930, foram 12 presidentes. Desses 12, apenas um era gaúcho, um era paraibano e um era fluminense, ou seja, nasceu no Rio de Janeiro. Todos os outros ou eram paulistas ou eram mineiros. Não houve alternância, porque o Prudente de Moraes, o primeiro presidente desse período aí, era paulista. O segundo, Campos Salles, também era paulista. O terceiro, Rodrigues Alves, também era paulista. Só o Afonso Pena, o quarto presidente desse período, que era mineiro. O quinto, o Nilo Peçanha, era fluminense. O Hermes da Fonseca era gaúcho. O Venceslau Braz, eu não estou falando tudo isso de cabeça, né, gente? Eu estou lendo aqui no livro. Era mineiro. O Rodrigues Alves era, não diz aqui de onde ele era, depois eu dou uma olhada, enfim, epitácio pessoa, enfim. O que a lista vai mostrar, não é que os presidentes, os 12 que governaram entre 1894 e 1930, eles eram em sua grande maioria mineiros ou paulistas, não é? Embora tenha havido aí um gaúcho, um paraibano e um fluminense, como eu já disse. De fato, não houve alternância entre Minas e São Paulo, mas houve um predomínio de presidentes, não é, desses estados nesse período, ok? A gente já viu, inclusive, que os cafeicultores eles estruturaram todo um sistema para que eles se dessem bem sempre politicamente. Esse sistema era chamado de política dos governadores, que funcionava através do coronelismo e da comissão de verificação. Coronelismo para fazer vitorioso o candidato ligado ao cafeicultor. A comissão de verificação para impedir a oposição de chegar ao poder. O coronelismo também funcionava, né, através de dois mecanismos, o voto cabresto e o curral eleitoral. Então, a gente já viu aí que os cafeicultores eles montaram esse sistema, o sistema da política dos governadores, para que eles se colocassem sempre no poder, né?
Também criaram a política de valorização do café firmada lá no convênio de Taubaté para que eles se dessem bem sempre economicamente, para que o Estado garantisse os lucros dos cafeicultores, para que o Estado comprasse o café excedente, né? Para não deixar muito produto no mercado, para manter o preço do produto elevado. Então, o governo brasileiro ele acabava tomando as dores, digamos assim, né, da oligarquia cafeeira. É claro que existiam pessoas que defendiam isso, né, porque diziam que a cafeicultura era mais de 70% da economia brasileira e por isso merecia uma atenção e uma defesa por parte do Estado. Outros já argumentavam que os cafeicultores tinham que arcar com seus próprios prejuízos, né? Com o risco que a sua atividade demandava. E por isso eles não deviam, segundo essas pessoas, recorrer a empréstimos do Estado para comprar o excedente de café para manter o preço do produto elevado. Enfim, o que eu estou querendo mostrar é que os cafeicultores, desde 1894, vinham criando estratégias para que eles se beneficiassem, tanto politicamente, através da política dos governadores, quanto economicamente, através do convênio de Taubaté. Só que isso, naturalmente, uma hora vai dar ruim, né? E os cafeicultores, eles, embora tenham criado política dos governadores, o convênio de Taubaté e toda aquela teia de relações, né? Das oligarquias cafeeiras com as oligarquias não cafeeiras, é óbvio que em um dado momento as chamadas oligarquias dissidentes, ou seja, aquelas que não estavam diretamente ligadas à cafeicultura, é óbvio que essas oligarquias, as chamadas dissidentes, uma hora iriam apresentar, digamos assim, as suas reivindicações e iriam apresentar os seus projetos, né, de poder, iriam tentar chegar ao poder de fato e derrubar os cafeicultores. Beleza? Então, hoje a gente vai falar dos dois últimos governos dos cafeicultores, o Arthur Bernardes e o Washington Luiz. Bom, o Arthur Bernardes, ele era mineiro, tá? E ele foi indicado por São Paulo e Minas, né, para a eleição de 1922. Só que nesse momento, as oligarquias dissidentes já não estavam mais tão satisfeitas com a condução da política dos cafeicultores, né? Então, quando São Paulo e Minas, em 1922, lançou a candidatura do Arthur Bernardes, que era mineiro, né, para a presidência da República, os estados do Rio Grande do Sul, da Bahia, de Pernambuco e do Rio de Janeiro, que, digamos assim, ocupavam um papel secundário, né, no cenário econômico e político, né, ou seja, que eram as chamadas oligarquias dissidentes, esses estados, Rio Grande do Sul, Bahia, Pernambuco e Rio de Janeiro, se juntaram e indicaram uma candidatura alternativa à candidatura dos cafeicultores, né? Ou seja, alternativa à candidatura do Arthur Bernardes. Por isso, Rio Grande do Sul, Bahia, Pernambuco e Rio de Janeiro formam a reação republicana, indicando a candidatura do senhor Nilo Peçanha. Vai ter eleição. Não precisa nem dizer para vocês que quem ganha a eleição é o Arthur Bernardes. Por quê? Porque o que determinava a vitória na eleição naquela época era a política dos governadores, era a estrutura, né, do coronelismo, era o voto cabresto, era o curral eleitoral. E quem tinha o apoio dos cafeicultores era o Arthur Bernardes. Então, o que basicamente determinava a vitória de um candidato naquele contexto era se o candidato era fechamento dos cafeicultores, e o Arthur Bernardes era. Portanto, quem tinha na mão a política dos governadores, o voto cabresto, o curral eleitoral, etc., era o Arthur Bernardes. E por isso ele saiu vitorioso na eleição de 1922, ainda que o Nilo Peçanha tenha conseguido o apoio de 4 estados que tinham uma importância bastante, ia falar uma importância bastante importante, uma importância bastante relativa, né? O Rio Grande do Sul, Bahia, Pernambuco e Rio de Janeiro. Além disso, o Nilo Peçanha também contava com a simpatia, com o apoio, basicamente, né,
de um movimento que também vai surgir em 1922 em oposição à candidatura do Arthur Bernardes. Era um movimento que surge no Exército, né, em setores ali do baixo oficialato do Exército, né? Pessoas geralmente que eram tenentes, que eram capitães, mas alguns sargentos também. Eles acabaram se mobilizando contra a candidatura de Arthur Bernardes porque considerava que ele era a continuidade daquela política oligárquica que tanto fazia mal ao país. Esse grupo de pessoas que vai surgir dentro do Exército Brasileiro em favor da candidatura do Nilo Peçanha e contrário à candidatura do Arthur Bernardes, a gente vai chamar esse movimento de tenentismo, porque em sua maioria eram pessoas que eram tenentes, né? Embora existissem capitães, sargentos também dentro do movimento. O que o tenentismo queria basicamente? Emplacar a candidatura do Nilo Peçanha, né? E, naturalmente, influenciar, né, o governo desse presidente do Nilo Peçanha, que de fato, já adiantei, ele não ganhou a eleição porque o que determinava a vitória era voto de cabreira, curral eleitoral, e o Nilo Peçanha não tinha isso na mão, né? Então, o tenentismo é um movimento que surge, né, nas estruturas médias aí, ou no baixo oficialato do Exército, e que queria a candidatura alternativa, né, a do Nilo Peçanha, muito por conta daquele discurso moralizador anticorrupção que o Exército tinha já desde o governo do Hermes da Fonseca ou até antes disso, por conta da influência do positivismo, né? Então, para concluir essa ideia, em 1922, Arthur Bernardes sai vitorioso, Nilo Peçanha sai derrotado, as oligarquias dissidentes ficam boladas porque não conseguiram emplacar sua candidatura e o tenentismo também sai bolado porque não conseguiu emplacar também a sua candidatura. Bom, o fato é que em 1922, quando Arthur Bernardes já havia sido vitorioso na eleição, mas ainda não havia sido feita a transição, né? Ou seja, o presidente ainda era o Epitácio Pessoa, né? O Arthur Bernardes iria tomar posse em 1922, só que eu acho que era no final nessa época, né? A eleição era no início e a posse eu acho que era em outubro. Enfim, vou dar uma olhada depois, se alguém quiser eu esclareço isso aí. Mas enfim, antes que o Arthur Bernardes tomasse posse, uma série de revoltas vão tomar conta aí dos quartéis do Rio de Janeiro, né, por esses setores da baixa oficialidade do Exército, como eu falei, né, dos tenentes, dos capitães, alguns sargentos, para tentar impedir a posse do Arthur Bernardes, para fazer com que o Nilo Peçanha tomasse posse na marra, né? Então vejam aí, eu quero que vocês tomem atenção para esse detalhe. Os tenentes queriam impedir a posse do Arthur Bernardes e garantir a do Nilo Peçanha na marra, sob o argumento de que a eleição de 22 foi fraudada. É óbvio que a eleição de 22 foi fraudada, aliás, a gente já viu que as eleições desse período eram extremamente fraudadas, graças, inclusive, à política dos governadores. Então, os militares não estavam mentindo ao dizer que o Arthur Bernardes ganhou por conta da mutreta que existia no processo eleitoral. Mas, em contrapartida, se o processo eleitoral também não era, como é que eu posso dizer, limpo, como é que eles podiam dizer que era o Nilo Peçanha o vitorioso e não o Arthur Bernardes, né? No meu entendimento, né, quem sou eu na fila do pão, mas no meu entendimento, o que eles deveriam reivindicar era uma eleição justa, limpa, onde se soubesse efetivamente quem foi o candidato vitorioso, e não querer empurrar a candidatura do Nilo Peçanha. Mas, enfim, vários quartéis se mobilizaram aqui no Rio de Janeiro para isso. As tropas federais conseguiram desmobilizar boa parte deles, porém, lá no Forte de Copacabana, 17 jovens ainda insistiram na tese de derrubar, ou melhor, de impedir a posse de Arthur Bernardes.
Esses 17 jovens saem do Forte de Copacabana, marchando pela Avenida Atlântica em direção ao centro do Rio, mas as tropas federais, é claro, muito melhor armadas, em maior número, acabam confrontando com esses 17, que contaram com o apoio de um civil, por isso essa revolta é chamada Revolta dos 18 do Forte, porque eram 17 militares ligados ao tenentismo, mais um civil, contrário à posse do Arthur Bernardes. Esse movimento foi metralhado, né? Foi tido como derrotado, acho que 2 não sobreviveram, 2 não morreram, perdão, 2 sobreviveram. No geral, então, o movimento foi derrotado, essa revolta do 18 do Forte, porém a ideia do movimento permaneceu e influenciou outros movimentos que a gente vai falar adiante. O Arthur Bernardes tomou posse e governou de 1922 a 1926, basicamente em estado de sítio, né? Já que a oposição ao seu governo foi bastante intensa, ok? Então vamos falar aí o que aconteceu com o tenentismo depois da revolta do 18 do Forte no governo do Arthur Bernardes, principalmente chegando até um pouco ao governo do seu sucessor, que era o Washington Luiz, que foi o Washington Luiz, tá? Então, na revolta do 18 do Forte, o tenentismo parecia que tinha sido derrotado, mas não. Em 1924, em São Paulo, ou seja, em pleno governo Arthur Bernardes, ele que era mineiro, mas que representava as oligarquias cafeeiras, também de São Paulo, teve que enfrentar uma revolta, a segunda revolta tenentista, em julho de 1950. Da onde eu tirei 54, gente? Perdão aí, não empolguei. Não dá para editar, é um saco isso. Então, da onde eu tirei 54, meu pai? Em julho de 1924. Então, houve uma segunda revolta tenentista lá em São Paulo. Essa segunda revolta foi melhor organizada, né? E conseguiu, inclusive, tomar a sede do governo. O governador meteu o pé, eles conseguiram tomar a sede do governo, porém, várias tropas, né, inclusive tropas federais, foram reprimir o movimento, que teve que roer a corda, digamos assim, ralar peito em direção ao sul do país. Lá no sul do país, essa segunda revolução tenentista, ou a Revolução Paulista de 1924, como é chamada, ela encontrou com um terceiro movimento tenentista, lá no Paraná, e também numa tropa que vinha do Rio Grande do Sul, liderada por um capitão do exército. Gravem esse nome aí, não confundam ele com outro nome parecido, tá? Então, em 1924, essa Revolução Paulista, que inicialmente conseguiu tomar a sede do governo, mas que depois foi derrotada, quer dizer, derrotada não, foi posta para fora de São Paulo, né? Eles não foram vencidos, mas foram expulsos. Expulsos de São Paulo, foram para o sul, e no sul encontraram com tenentes do Paraná e também tenentes vindos do Rio Grande do Sul, liderados pelo capitão do exército Luiz Carlos Prestes, ok? O Luiz Carlos Prestes era um capitão do Exército Brasileiro que vai liderar o movimento tenentista gaúcho, né? E vai se encontrar com o movimento tenentista paulista, ok? Isso tudo lá em 1924 mesmo, tá? Logo depois da Revolução Paulista. O que o tenentismo pregava? Agora vamos falar um pouco do que era o tenentismo, né? E até mesmo do que o Prestes e as outras lideranças tenentistas pretendiam. Bom, o tenentismo era um movimento da baixa oficialidade do Exército, era um movimento fortemente influenciado nos ideais positivistas e, por isso, era um movimento elitista, né? Não era um movimento popular como alguns historiadores imaginavam no passado, né? Alguns historiadores do passado chegavam a afirmar mesmo que a coluna Prestes, como vai ficar chamado o tenentismo de Luiz Carlos Prestes, muitos historiadores no passado afirmavam que a coluna Prestes tinha, ou pretendia, melhor dizendo, mobilizar as massas para uma revolução. Hoje, os historiadores mais recentes, as análises historiográficas mais recentes, inclusive a filha do Luiz Carlos Prestes, a historiadora Anita Prestes, defende a tese de que não, de que o tenentismo não pretendia de forma alguma a mobilização das massas, porque era um movimento elitista por excelência, porque era um movimento que rejeitava a participação popular,
porque era um movimento positivista, que entendia o exército como a única e melhor e a capaz instituição de levar o país ao progresso e ao desenvolvimento, e não o povo, né? Então, a gente vai ver aí o porquê há essa, como é que eu posso dizer, divergência de interpretação, né? Porque o tenentismo de Prestes ele vai virar itinerante, ou seja, ele vai se espalhar pelo país, né? Marchando aí por, acho que 20, sei lá, não me lembro mais, tantos quilômetros, né? Pelo interior do Brasil. E antigamente, como eu disse, dizia que a coluna Prestes marchou em direção ao interior do Brasil em busca de apoio popular. Hoje, os historiadores mais recentes dizem que isso é um equívoco. A própria filha do Prestes defende que a ideia não era essa, de que a ideia era ganhar tempo para encontrar o melhor momento para derrubar os cafeicultores. Ok? De que a mobilização das massas não estava no projeto de poder dos tenentes, já que eles eram fortemente marcados pela influência do positivismo, embora existissem bandeiras que os tenentes defendessem, que eram bandeiras extremamente progressistas e que depois serão ideias que vão meio que se somar às ideias da Aliança Liberal. A gente vai ver o que foi a Aliança Liberal mais à frente. Okay? Que bandeiras eram essas? O industrialismo, o ensino público e obrigatório, né? O voto feminino, o voto secreto. Né? Então, isso tudo eram, né, propostas bacanas, progressistas, modernizantes, né, para o país. Mas isso não quer dizer que o tenentismo, menos ainda a coluna Prestes, fosse um movimento popular ou que buscasse a mobilização das massas. Ok? Então, o governo do Arthur Bernardes, como a gente está dizendo aí, sofreu com o tenentismo. Tanto o tenentismo em São Paulo, eu ia falar o do 18 do Forte, mas o 18 do Forte foi feito antes da posse do Arthur Bernardes. Então, ele sofreu com o tenentismo de São Paulo e com esse tenentismo que começa em 1924, né? E foi resultado do encontro da coluna Prestes, do tenentismo do Luiz Carlos Prestes, com o tenentismo lá de São Paulo. Esse tenentismo vai virar um tenentismo itinerante, ou seja, andarilho, eles vão andar pelos interiores do país, fugindo até dos combates das tropas federais, e antigamente supunha-se que eles iam em busca de apoio popular. Hoje, as análises mais recentes têm dito que não, que eles não iam em busca do apoio popular, eles iam em busca do melhor momento para a tomada de poder. Eles iam também fugindo dos ataques que sofriam das tropas federais. Ok? Então, nas próprias palavras do Prestes, eu vou ler aí então uma citação que está lá no livro do, deixa eu ver, nem eu lembro mais qual é o nome do autor, do Cláudio Vicentino, que é o seguinte: nas páginas de Prestes, o nosso intuito era o de manter a revolução, esperando nas capitais alguma eventualidade que nos proporcionasse o ensejo para o golpe decisivo sobre a tirania opressora. Por isso, evitamos choques, né? Não nos interessava o combate decisivo. Então, inclusive, isso é citado num livro que a Anita Prestes escreveu sobre a coluna Prestes. Ok? Bom, esse movimento itinerante aí, liderado pelo Prestes, não foi vitorioso e lá para inícios de 1927, os últimos sobreviventes do movimento acabaram fugindo para a Bolívia, para o Paraguai ou para o Uruguai, mas no geral foram para a Bolívia, onde o Prestes foi, inclusive, e foi lá na Bolívia, depois do exílio, depois de 1927, que o Luiz Carlos Prestes vai ler Marx, né? Vai entrar em contato com as ideias socialistas, comunistas, e vai se tornar um revolucionário comunista. Né? Aí mais à frente a gente vai ver que ele vai se casar com uma revolucionária alemã, né? A Olga, e foi inclusive com a Olga que ele teve a Anita Prestes, que virou historiadora. Né? A Olga era uma revolucionária alemã. Bom, depois a gente vai falar aí um pouquinho da Semana de Arte Moderna. Né? Deixa eu ver aqui, gente, que eu estou falando e não... Bom, só para, perdão, antes de passar adiante,
Como o governo Arthur Bernardes sofreu com toda essa questão da coluna Prestes, ele governou basicamente em estado de sítio, né? E aí acabou tomando algumas atitudes, como, por exemplo, essa lei da imprensa que censurou jornais, o estabelecimento do estado de sítio, a prisão de opositores, enfim. O governo Arthur Bernardes ele vai ser bastante fechado nesse sentido, né? Vai ser um governo bastante repressor. Vamos lá que já são 25 minutos de aula, daqui a pouco vocês não assistem mais nada. Né? Já falamos da Revolução de 24, já falamos da coluna Prestes, agora vamos falar do governo Washington Luiz, ok? Bom, em 1926, antes inclusive da coluna Prestes se desintegrar, acabava o mandato do Arthur Bernardes e aí as oligarquias cafeeiras escolheram um nome para suceder o Arthur Bernardes e o nome era o do Washington Luiz para representar a oligarquia paulista. O Washington Luiz era de fato fluminense, ele nasceu no Rio de Janeiro, porém ele era ligado às oligarquias paulistas. Okay? Então é muito comum que nos livros se diga que o Washington Luiz era paulista, de fato ele não era, mas ele expressava os interesses das oligarquias paulistas, então não seria um erro de todo aí, seria um equívoco apenas, né, digamos assim, considerar o Washington Luiz paulista. Bom, ele era um cara considerado moderno, né? Inclusive uma das grandes propostas do Washington Luiz, ele dizia que governar era construir estradas, e por isso que muitas estradas se chamam Washington Luiz. Ele, inclusive, havia sido prefeito de São Paulo antes de ser presidente, e ele que havia colocado o Teatro Municipal à disposição para a realização da Semana de Arte Moderna em 1922. Ele fechou as prisões destinadas aos presos políticos, ele estabeleceu a liberdade de imprensa, né? Enfim, ele tomou uma série de medidas no sentido de modernizar o país, né? Como eu disse, ele criou muitas estradas, né? Porque esse era um dos seus principais lemas de governo. Ele deu uma relativa democratizada no regime, já que o Arthur Bernardes tinha governado praticamente todo o período através de um estado de sítio, mas o governo do Washington Luiz foi marcado por crises de superprodução, né, sucessivas de café aí, já que o governo se comprometia a comprar o café excedente, os cafeicultores mandavam ver na produção, produziam e sempre tinha superprodução. E o Estado sempre tinha que se endividar para comprar o excedente de café para manter o preço do produto elevado no mercado internacional, enfim, era um ciclo vicioso. Chega em 1929 e tem a crise, né, internacional lá em Nova York, que todos sabem. Mas antes disso ele já vinha se preparando para as eleições de 1930, quando ele, segundo os acordos da política do café com leite, o Washington Luiz devia indicar um candidato mineiro, já que foram as oligarquias mineiras, foi o Arthur Bernardes que indicou o Washington Luiz, que representava a oligarquia paulista. Então, o Washington Luiz, que representava a oligarquia paulista, deveria agora indicar um candidato mineiro, mas ele não fez isso. Ele indicou o Júlio Prestes. Não confundam Júlio Prestes com Luiz Carlos Prestes. Júlio Prestes era governador de São Paulo e foi indicado para a eleição de 1930 pelo Washington Luiz para virar presidente. Minas Gerais ficou feliz com isso? Não. Afinal, era o governador de Minas Gerais, o Antônio Carlos, que esperava ser indicado pelo Washington Luiz para ser o presidente, para concorrer às eleições de 1930. Mas o Washington Luiz foi lá, rompeu com Minas, não indicou o Antônio Carlos e indicou o Júlio Prestes, governador de São Paulo. Minas ficou boladona e se juntou com a Paraíba e o Rio Grande do Sul para formar a candidatura alternativa do Júlio Prestes, né? Tipo a reação republicana lá de 1922. Tá? Então, o Antônio Carlos
que era o cara que devia ser indicado pelo Washington Luiz, rompeu o pacto do café com leite, né, e buscou o apoio com o estado que estava mais descontente com os cafeicultores. Quem era? O Rio Grande do Sul. Né? E aí o Antônio Carlos ofereceu ao governador do Rio Grande do Sul, né, que era o Getúlio Vargas, o direito dele escolher um nome para concorrer à presidência se fizesse o acordo com Antônio Carlos. Então, o Getúlio aceita o acordo e escolhe o seu próprio nome, claro, para concorrer à eleição. Então, é formada a Aliança Liberal, que teve o apoio do tenentismo que eu já tinha dito lá anteriormente, né? Então, a Aliança Liberal nasce da aliança do Antônio Carlos com o Getúlio Vargas, com a oligarquia mineira e gaúcha. E aí o Antônio Carlos, em busca de mais aliados, ele vai até a Paraíba e oferece ao governador da Paraíba a vice-presidência em troca de apoio. E aí o governador da Paraíba na época, que era o João Pessoa, ele acaba aceitando essa aliança, né, com o Antônio Carlos e o Getúlio Vargas, e aí se forma a chapa da Aliança Liberal. O candidato à presidência é o Getúlio, o candidato à vice-presidência é o João Pessoa, o articulador dessa aliança foi o Antônio Carlos, que inclusive abriu mão da sua própria candidatura. E aí essa aliança liberal vai incorporar, não é, a sua proposta de governo várias bandeiras que o tenentismo vinha defendendo, né? Aquelas bandeiras progressistas que eu havia comentado, como o voto feminino, como o voto secreto, como a industrialização, como o ensino obrigatório, né? Tudo isso numa tentativa de conseguir votos, principalmente porque o Getúlio, o João Pessoa e o Antônio Carlos eram pessoas inteligentes e sabiam que o que determinava a eleição naquela época era o voto cabresto e o curral eleitoral. Então, a Aliança Liberal, encabeçada aí pelo Getúlio e Antônio Carlos também, né? Porque foi ele o idealizador da aliança, e o João Pessoa, eles pensaram em incorporar propostas progressistas para conseguir meio que driblar a política dos governadores. Né? Montaram pela primeira vez, inclusive, palanque, né? Naquela época não existia esse hábito. Os candidatos à presidência anteriormente, antes de 1930, eles costumavam apresentar as suas candidaturas em um clube para as classes sociais mais abastadas e era feita a eleição. O Getúlio, né, e o João Pessoa, pela primeira vez vai montar palanque baixo, inclusive, para ficar mais próximo da população e vai apresentar uma série de medidas progressistas, como eu já disse, voto secreto, né, voto feminino, industrialização, ensino público gratuito, obrigatório, enfim. Tudo para tentar burlar a política dos governadores. Conseguem? Não conseguem, né? Porque os coronéis e os cafeicultores tinham o controle, né, do processo eleitoral praticamente todo. Então, a Aliança Liberal sai derrotada nas eleições de 1930, né, que aconteceram aí no iniciozinho de 1930. E quem saiu vitorioso? O Júlio Prestes, né, o candidato do Washington Luiz. Inicialmente, a Aliança Liberal até reconhece a vitória do Júlio Prestes, o Getúlio Vargas, inclusive, reconhece a vitória do Júlio Prestes, lembrando que o Getúlio havia sido ministro da Fazenda do Washington Luiz, então não eram inimigos, né? Inclusive, uma coisa que eu esqueci de contar é o seguinte: quando foi formada a Aliança Liberal, lá em 1930, quando o Antônio Carlos ficou boladão e se juntou ao Vargas e ao João Pessoa para formar a Aliança Liberal para concorrer contra o Júlio Prestes, eles buscaram apoio do Luiz Carlos Prestes, do cara lá do tenentismo, né, que estava no exílio, na Bolívia. Mas ele não apoiou a Aliança Liberal justamente porque considerava que era uma aliança de oligarcas, porque sabia que o Getúlio era um oligarca, né, era um grande fazendeiro, um grande estancieiro gaúcho, porque sabia que o João Pessoa era um oligarca, porque sabia que o Antônio Carlos era um oligarca. Então, o Luiz Carlos Prestes não apoia a Aliança Liberal, né? Porque ele dizia que a Aliança Liberal era digamos, continuidade das oligarquias, só iria trocar as oligarquias cafeeiras por outras oligarquias. Né? Mas o fato é que a eleição aconteceu, deu a vitória para o Júlio Prestes,
O Vargas e a Aliança Liberal inicialmente reconheceu a vitória do Júlio Prestes, né? Só que algo no meio do caminho iria mudar isso, né? Basicamente, o que mudou foi o assassinato do vice da chapa da Aliança Liberal, que era o João Pessoa. Isso aconteceu em julho de 1930, né? Alguns meses depois da eleição, depois que o Júlio Prestes já havia sido vitorioso, embora não tivesse tomado posse ainda, né? E aí a morte do João Pessoa, né, que tem questões políticas internas lá da Paraíba, enfim, foi usada a morte dele como uma espécie de palanque, né? A Aliança Liberal começou a dizer que o João Pessoa fora assassinado a mando do Washington Luiz, coisa que não havia sentido nenhum, porque a eleição já havia acontecido e o Júlio Prestes já havia sido vitorioso. Só que uma mentira contada 1000 vezes acaba virando verdade, né? E aí a população acabou acreditando que havia sido o Washington Luiz, o mandante da morte de João Pessoa, coisa que não tem cabimento algum e que já ficou comprovado que não tem relação, né? A interferência do Washington Luiz lá na morte de João Pessoa, que foi uma questão particular de disputa das oligarquias dentro da Paraíba, né? Disputas locais, mas o fato é que a morte do João Pessoa acabou sensibilizando as pessoas e fazendo elas acreditarem que foi a mando dos cafeicultores que ele morreu. Por isso, em outubro de 1930, vários tenentes de vários quartéis do Brasil vão se revoltar e vão impedir, né, a posse do Júlio Prestes. Ou melhor, né, vão tirar o Washington Luiz antes que a posse fosse até planejada. E aí, em outubro de 1930, o Washington Luiz é derrubado, né, através de um golpe de Estado liderado pelos tenentes, né, sem o apoio do Luiz Carlos Prestes, que era o maior nome do tenentismo, mas foi pela mão dos tenentes que o Washington Luiz foi derrubado em 1930, e aí, um mês depois, os tenentes entregaram o poder para o maior nome da Aliança Liberal, que era o Getúlio Vargas, porque consideravam que ele era o único capaz de levar, né, aquele novo regime adiante. Então, em outubro de 1930, os tenentes derrubam Washington Luiz e entregam o poder provisoriamente para Getúlio Vargas. Esse episódio é chamado de a Revolução de 30. Na próxima aula a gente vai discutir se foi de fato uma revolução ou não. Existem historiadores que consideram que não foi uma revolução. O fato e indiscutível, é que foi um golpe, né? Já que Washington Luiz foi tirado na marra do poder. Beleza? Bom, então é isso. Espero que tenha ficado claro. Qualquer dúvida, é só falar. Vocês vão fazer os exercícios conceituais e contextualizados da página 12, 13, 14 e 15 e 16. Shows?